Fala, galera! Quem tá falando é o Luiz, seu comentarista de confiança. E hoje a gente vai direto ao ponto com um tema que tá dando o que falar no mundo do futebol. Já chega deixando o like, se inscrevendo no canal e fortalecendo o conteúdo. E no comentário fixado eu deixei um link com uma camisa da seleção brasileira com um preço muito bom. Vale demais a pena conferir. Agora sim, vamos falar sério. Neymar está pronto fisicamente, e isso muda completamente o jogo para a seleção. Não é exagero, não é hype, é análise baseada no que ele vem apresentando dentro de campo. E isso coloca o nome dele com muita força na lista de Carlo Ancelotti para a próxima Copa do Mundo. O que mais chama atenção nessa temporada é a capacidade do Neymar de sustentar a intensidade durante os 90 minutos. Em diversos jogos, ele não só permaneceu em campo até o fim, como foi decisivo nos momentos finais, algo que há algum tempo era questionado. Hoje, isso virou argumento a favor dele. E não estamos falando de jogos tranquilos. Foram partidas com marcação dura, adversários pressionando alto e exigindo muito fisicamente. Neymar respondeu com movimentação constante, recomposição defensiva e participação ativa em praticamente todas as fases do jogo. Tem gente que ainda insiste na narrativa de falta de comprometimento físico, mas isso já não se sustenta. A preparação dele claramente evoluiu. O trabalho fora de campo está refletindo diretamente dentro das quatro linhas, e isso é visível até para quem tenta criticar. Esse novo Neymar é mais estratégico. Ele sabe quando acelerar, quando cadenciar e como se posicionar para evitar desgaste desnecessário. Isso não só aumenta a durabilidade dele durante o jogo, como potencializa a eficiência em campo. Para a seleção brasileira, isso é um cenário ideal. Um jogador com o talento do Neymar, aliado a essa condição física, vira uma arma extremamente difícil de ser neutralizada. Ele não depende só de explosão, agora ele tem constância. E pensando no estilo de Carlo Ancelotti, isso encaixa perfeitamente. Ancelotti gosta de jogadores inteligentes, decisivos e que entendem o jogo. Neymar, nesse momento, reúne todas essas características, com uma maturidade que pode ser determinante. Outro ponto que precisa ser destacado é a influência dele ao longo dos jogos. Não é aquele jogador que some em certos períodos. Ele se mantém participativo, criando, organizando e sendo referência técnica o tempo todo. Seguindo nessa linha, é impossível ignorar como o Neymar passou a ser um jogador mais completo dentro de campo. Antes, muitos associavam o desempenho dele apenas ao brilho ofensivo, mas hoje ele entrega também sem a bola, ajudando na recomposição e mostrando um comprometimento tático que eleva o nível coletivo do time. E quando a gente fala de partidas em que ele sustentou os 90 minutos, não é só presença física, é impacto real. Neymar continuou sendo o cérebro da equipe até o apito final, criando chances, chamando o jogo e sendo a principal válvula de escape mesmo nos momentos de maior pressão. Outro detalhe que chama atenção é a resistência mental, porque não adianta estar fisicamente pronto e não suportar o ritmo psicológico de um jogo grande. Neymar mostrou que está mais equilibrado, mais focado, menos disperso, e isso influencia diretamente na consistência dele ao longo das partidas. Tem também a questão da tomada de decisão. Um Neymar mais inteiro fisicamente pensa melhor o jogo. Ele não precisa forçar jogadas o tempo todo, não precisa resolver tudo sozinho. Isso faz com que ele escolha melhor quando arriscar e quando manter a posse, tornando o jogo dele muito mais eficiente. E isso pesa demais quando a gente projeta uma Copa do Mundo. Não é só talento que ganha jogo em torneio curto. É regularidade, é capacidade de manter alto nível em sequência. E esse Neymar atual mostra exatamente isso. Um jogador capaz de repetir boas atuações sem queda brusca. Se a gente for comparar com versões anteriores dele, essa talvez seja a mais perigosa para os adversários. Porque agora não é só genialidade pontual. É um atleta que combina técnica absurda com preparo físico sólido e inteligência tática refinada. E aí entra um ponto crucial, a confiança. Quando o Neymar aguenta os 90 minutos e continua decidindo, ele transmite segurança para o time inteiro. Os companheiros sabem que podem contar com ele até o último lance, e isso muda completamente a dinâmica da equipe.
Para Carlo Ancelotti, isso é ouro. Um jogador experiente, talentoso e agora confiável fisicamente é exatamente o tipo de peça que qualquer treinador quer em um torneio de alto nível. Não é mais uma aposta, é uma certeza. E vamos ser sinceros, quando o Neymar está nesse nível, a discussão sobre convocação praticamente desaparece. Ele não entra na lista por nome ou história, ele entra por desempenho. E desempenho, nessa temporada, ele vem entregando com autoridade. O mais impressionante é que ele conseguiu calar boa parte das críticas com futebol, não com discurso. Foi dentro de campo, jogando até o fim, sustentando intensidade e sendo decisivo que ele reconstruiu essa imagem de jogador fisicamente confiável. E aí a gente chega num ponto que muita gente evitou admitir por um bom tempo. Neymar voltou a ser um jogador confiável fisicamente em jogos grandes. Não é mais aquela incógnita sobre até quando ele aguenta. Hoje, ele mostra dentro de campo que pode sustentar o nível até o último minuto, e isso muda completamente o patamar dele. Quando você tem um atleta que consegue manter intensidade, lucidez e técnica durante os 90 minutos, você tem um diferencial competitivo enorme. Neymar não está apenas participando, ele está decidindo jogos mesmo na reta final, quando muitos já estão fisicamente esgotados. E isso pesa demais em Copa do Mundo. São jogos truncados, físicos, decididos em detalhes. Ter alguém como Neymar inteiro nesse cenário é praticamente uma vantagem estratégica. Ele consegue tirar uma jogada da cartola quando o jogo está mais pesado, quando as pernas já não respondem com a mesma velocidade. Outro ponto que precisa ser dito com todas as letras. A evolução física dele não aconteceu por acaso. Houve mudança de postura, de preparação, de foco. Isso é mérito do próprio jogador, que entendeu o momento da carreira e o que precisava fazer para continuar competitivo em alto nível. E isso também responde diretamente aos críticos, porque durante muito tempo se criou uma imagem de que Neymar não conseguiria sustentar regularidade física. Hoje, essa narrativa está sendo desmontada jogo após jogo, minuto após minuto em campo. Para Carlo Ancelotti, isso facilita e muito qualquer decisão. Não estamos falando de um talento instável, mas de um jogador que une talento, experiência e condição física. É o pacote completo que qualquer treinador quer levar para um torneio como a Copa. E mais do que isso, Neymar passa a ser um líder técnico ainda mais relevante. Não necessariamente pelo discurso, mas pelo exemplo dentro de campo. Jogar os 90 minutos em alto nível é uma forma de liderança silenciosa que impacta o grupo inteiro. Se a seleção brasileira quiser sonhar alto, precisa de jogadores que entreguem exatamente isso. E hoje, Neymar entrega. Não é promessa, não é expectativa, é realidade, baseada no que ele vem mostrando dentro de campo. Então, não dá mais para tratar a presença dele como dúvida. Se mantiver esse nível físico e técnico, ele não só entra na lista, ele entra como protagonista. E protagonista de verdade, daqueles que chamam a responsabilidade quando o jogo aperta. Agora eu quero saber de vocês. Neymar nesse nível é titular absoluto na seleção? Pode ser o cara da Copa? Comenta aqui embaixo, vamos trocar ideia. E não esquece, deixa o like, se inscreve no canal e confere o link fixado da camisa da seleção com preço top. A gente se vê no próximo vídeo.